Então, essas duas ortopensatas que eu queria trazer, e muitas pessoas já vieram também perguntando, né? Então, mas por que a pessoa passa por isso? Por que ela, qual a causa, né? O que pode causar um esbregue intermissivo? Eu trouxe algumas ideias aqui para a gente pensar, até no verbete tem, eu trouxe mais algumas. Por exemplo, a pessoa com muita apriorismose, ou seja, ela tem ideias a priorísticas, preconceitos. Então, quando ela se dá conta de que a realidade não foi aquela que ela interpretou, que estava lá firme na cabeça dela, que ela tinha razão e tudo mais, isso pode gerar necessidade de um esbregue intermissivo, para justamente quebrar essa postura priorista da consciência, né? Por exemplo, a pessoa já tinha condições de fazer algo diferente. Então, por exemplo, conhecia parapsiquismo, já tinha condições de falar sobre parapsiquismo de uma maneira mais clara e opta em ficar no parapsiquismo mais hermético, mais escondido, não falar claramente para as pessoas e também não se posicionar muito a respeito. Então, ela fez uma repetição do que ela já vinha fazendo em outras vidas anteriores, já com uma condição de fazer diferente, mas não fez. Então, ela erra pela omissão. Então, isso já seria um motivo, uma possível causa dela tomar consciência disso. Então, ela já tinha responsabilidade por um conhecimento maior. Por que não se posicionou de maneira diferente? Por que optou em ficar nos rituais, nas coisas mais antigas e não avançar com o tema parapsiquismo, né? Então, essa é uma hipótese também, tá? A dispersão consciencial, então, às vezes a pessoa já tinha condições de fazer um trabalho mais focado, já aí também mais posicionado, e ela, por um motivo ou por outro, pelas condições que ela se deixou enrolar na vida intrafísica, ela vai deixando de lado, deixando para depois, despriorizando, né, colocando outras questões secundárias naquilo que ela precisava resolver de fato. Então, a dispersão também pode ser uma causa aí de um possível esbregue. É o que a gente faz de analogia, né? Às vezes a pessoa está dentro de uma Ferrari e ela está trabalhando ali com aquela Ferrari como se fosse ali, né, um Fusquinha, e ainda ela não está usando todo o potencial que ela poderia ter. Então, isso também é um nível de omissão, é um nível de anticosmoética, né, em que ela poderia deslanchar, mas ela teima, e a teimosia é uma outra condição, em continuar na mesma postura, não abre mão de posturas, né? E a gente vê que na evolução da consciência a reciclagem ela é necessária, né? De tempos em tempos as reciclagens precisam acontecer. Por isso que a gente às vezes fica muito incomodado com os nossos próprios comportamentos, com o nosso próprio jeito de ser. A gente quer fazer diferente, às vezes não consegue, às vezes não sabe como fazer, mas aquela sensação, aquele incômodo de querer fazer diferente está ali, né? Então esse é um indicador aí de uma necessidade de reciclagem. Outra condição, mágoas e ressentimentos, né? A gente vê o quanto a mágoa, o ressentimento prende a pessoa emocionalmente, afetivamente, em algumas circunstâncias, às vezes com algumas consciências, e a pessoa fica parada naquilo, né? Então, a mágoa e o ressentimento, a questão afetiva, os erros em relação aos relacionamentos, isso tudo pode servir aí como um desvio, né, na proex da pessoa também, mas o empecilho que ela precisa enfrentar. E às vezes a pessoa dessoma cheia de mágoas, cheia de ressentimentos, mas ela fica ali no monoideísmo, ou seja, com ideias fixas relacionadas àquelas pessoas que ela perdeu, aquelas pessoas que magoaram a ela ou ela magoou e tudo mais. Então é o que a gente chama de interprisão grupo kármica, né? Outra condição seria também a questão de perfeccionismo. Às vezes a pessoa, ela nem errou tanto, ela
Mas ao ter a consciência do que aconteceu, vem muito a autoculpa e aquela condição, poxa, eu poderia ter feito diferente e não fiz. Então, essa condição do perfeccionismo, a pessoa, inclusive, pode se colocar numa condição de baixa autoestima, numa condição que a gente chama até de melex, melancolia extrafísica. Assim como a gente tem a melancolia aqui nessa vida, a gente pode ter extrafisicamente também. Se a pessoa entra nesse processo, ela pode ficar inabordável também aos amparadores. Os amparadores, eles vão respeitar aquele momento da consciência, né? Então, o perfeccionismo também pode ser uma das causas aí de uma necessidade de um esbreque. A pessoa vê, errei, né? Admitir o erro e se colocar disponível a aprender com isso. Então, entender o esbregue passa muito a gente entender como é que a gente funciona em relação às críticas que a gente recebe, em relação aos erros que a gente comete, em relação às omissões, aos enganos. O erro para mim ainda é um pecado, é uma coisa que eu preciso evitar a qualquer custo, eu tenho muito medo de errar, eu evito demais e tudo. Isso me mexe muito comigo. Como é que funciona isso? Então, trabalhar a forma como a gente vê os erros até ajuda a gente a fazer a profilaxia de um futuro esbregue intermissivo. Por quê? Porque na hora que a gente identifica um erro e atua para a correção, a gente já está fazendo a correção de rota, né? Na nossa programação existencial. Se a gente não quer ver o erro, a gente está fazendo a omissão, acumulando, fazendo interprisão e não mexendo naquilo. Então, saber aonde aconteceu o erro e ter essa dignidade, inclusive, assim, de admitir, né? Errei, aqui não foi bem, aqui na minha intencionalidade não estava boa, enfim, mas fazer a correção é uma medida profilática. Já estou adiantando a questão até da profilaxia, né? Por uma futura intermissão, tá certo? Então, essas são algumas possíveis causas, tá? Existem mais, né? A gente pode falar aí de egoísmo, de dogmatismo, da consciência que tem a belicopensenidade, ou seja, belicista, né? Belicosa, ainda tem os pensenes, às vezes ela nem atua de maneira, não pega em armas mais, né? Mas na energia, no modo de pensar das outras pessoas, ela tem ainda essa condição bélica. Então, tudo isso, todas essas condições são condições que os amparadores vão utilizar de técnicas para mostrar essa para-realidade, para a pessoa mexer nisso, para a pessoa mudar, para a pessoa fazer reciclagem, né? Então, eu só faço reciclagem daquilo que eu admito que não está bem, daquilo que eu admito que precisa mudar, tá certo? Um outro tipo de esbregue me ocorre aqui agora, bem ilustrado nesse livro, no Voltei. Esse livro ele foi psicografado pelo Chico Xavier, né, pelo espírito do irmão Jacó. E ele é bem didático no sentido de mostrar como a reação da consciência pós-morte. A pessoa realiza uma série de condições nessa vida, então ela trabalha, ela tem a família, ela tem objetivos, às vezes avançados, assistenciais, né? E muitas vezes ela pode morrer, ela pode dessomar com um nível de expectativa. Então, por exemplo, escrevi muito, ajudei muitas pessoas, a minha expectativa é que quando eu morra, quando eu parta dessa, eu receba algum tipo de recompensa por isso. Também é uma visão bem simplória, né? Bem até religiosa que é colocado, né? Da questão de você ter um reconhecimento sobre a tua função assistencial aqui. E nessa condição, essa pessoa, o irmão Jacó, ele tem esse impacto de chegar
na dimensão extrafísica e ter um certo tempo para se recompor emocionalmente e energeticamente. O que fica impactante para ele? Qual foi o impacto que a gente pode deduzir, nesse caso, ilustrado no livro? Ele tinha uma expectativa de estar melhor no período pós-morte. Ele vê que existem outros espíritos, outras consciências que ele já tinha tido contato, por exemplo, a filha, colegas de trabalho, que estavam com a aura ou com a sua energosfera brilhante. E ele não. Isso por si só, esse parafato por si só, serviu como um impacto para essa consciência começar a se questionar. Por que eu estou assim? Se eu fiz tanta coisa boa para os outros, eu ajudei muita gente e tudo mais, por que agora eu estou apagado, minhas energias não estão tão brilhantes quanto as outras consciências? Então, é isso que eu falei anteriormente, né? Os amparadores, eles vão utilizar de técnicas das mais variadas e às vezes é bem específico para aquele caso. Cada caso é um caso, né? Então, esse é um outro exemplo de esbregue intermissivo que a gente pode pensar aí.